Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus, dá um brado de alegria. E se tem alguém aqui com medo, clama ao Senhor para acalmar esse mar revolto. E eu acho que a única pessoa que poderia estar seria eu, né? Mas vamos lá, irmãos, eu quero agradecer a oportunidade de estar nessa casa de bênção hoje. Agradecer em primeiro lugar a Deus, ao Senhor que me proporcionou esse momento. Agradecer ao irmão Tião que me fez o convite e o pastor que autorizou eu estar aqui hoje. Muito obrigada por tudo. E hoje nós iremos compartilhar uma bênção que vem da parte do Senhor, porque nós somos apenas o canal. Aqui quem fala é o Espírito Santo e a palavra é dele. E aquilo que o Senhor falou não volta atrás, né? Então, que nós possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Em Hebreus 11, nós vamos ler do 1 ao 3. Quem já encontrou, dá um glória a Deus. Como hoje o nosso tema fala sobre a fé, nós vamos ser pontuais e direto ao assunto, né? Em Hebreus, do 1 ao 3, vai estar escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, irmãos, o que nós podemos entender dessa palavra? A fé é algo invisível, né? O nosso Deus também é invisível, né? Porque nós enxergamos apenas aquilo que nós tocamos nessa matéria. E nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos um corpo temporariamente humano. O nosso tempo nessa terra é contado. Então, o que nós precisamos entender é que a nossa parte imaterial, ela é totalmente invisível. Os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas emoções é a nossa parte invisível. Aí as nossas ações já estão no nosso campo visível. E então a fé seria algo invisível, ela atua nas nossas vidas como um combustível para nos impulsionar e conseguir atingir as nossas metas e objetivos. E muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus, o Senhor fala conosco, e nós recebemos aquela palavra e não entendemos como que o Senhor falou aquilo, que a gente acha que nem é para a gente. Aí nós precisamos entender duas coisas fundamentais. Deus é imutável. A palavra dele não volta vazia. O que ele falou, desde então, vem se cumprindo até hoje, e ela não muda, e nele não há dúvida e nem sombra de variação. Então nós acabamos de entender quem é Deus. É essa mente que tudo faz, que tudo cria e nos criou. No sexto dia nós fomos criados pela palavra de Deus. Depois nós fomos transformados e formados do pó da terra. E nisso vem moldando o nosso caráter e moldando a nossa vida aqui na terra. Como Deus é criador, nós somos criadores com Ele. Então nós devemos saber que se Ele criou todas as coisas e criou coisas impossíveis para nós, nós também podemos criar através dele. E para isso nós vamos precisar de fé. Mas como que nós possamos alcançar essa fé? Uma fé inabalável, onde nós conseguimos colocar um sonho em ação. Aí o que acontece? A mente de Deus é imutável, então nós embasamos e para isso nós estudamos a palavra. Porque está escrito assim na Bíblia: quem, pois, conheceu a mente de Deus? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então a palavra já diz, nós que já aceitamos o Senhor, que já somos novas criaturas nele, nós não temos mais uma mente meramente humana. Nós temos a mente do Senhor Jesus. Mas muitas vezes, por não compreender o funcionamento da nossa própria mente, nós associamos e julgamos que Deus errou, que Deus não acertou, que Deus deu uma palavra e aquela palavra não cumpriu.
A palavra do Senhor vai se cumprir. Se Ele falou, vai se cumprir. Ele falou na vida de Sansão, Sansão se arrebentou todinho, mas no final cumpriu. Ele falou na vida de todo aquele pessoal ali e se cumpriu. E a única pessoa que pode fazer com que essa palavra não cumpra em nossas vidas somos nós mesmos. Mas por quê? Aí vem o questionamento, mas por que se Deus me deu uma palavra, eu não estou conseguindo alcançar meus objetivos, eu não estou tendo êxito nas minhas orações, já orei, já jejuei, já coloquei em prática, já pedi a Deus algo e Ele não me deu. Nós podemos pedir a Deus algo espiritual e podemos pedir algo terreno também. Tudo vai partir da intenção da qual nós estamos pedindo. Se algo que nós queremos, ele for moldado por crenças e dores do passado, e ele quebrar o princípio da palavra, a gente vai se quebrar todinho, porque todo princípio que a gente quebra, ele também quebra a gente. Então, são princípios imutáveis, que a gente tem que embasar nossas vidas nisso. E como que nós podemos pedir até para Deus um aporte financeiro para a gente executar uma obra? Como a gente pode pedir para Deus se alguém tem desejo de um carro, de uma casa? E estou falando da parte material para ficar mais fácil da gente compreender. Nós pedimos isso a Deus e ao mesmo momento, Deus é poderoso, Ele pode dar? Assim, né? Claro. E nós sabemos disso. Deus pode dar qualquer coisa para nós. Desde que nós pedimos a partir da consciência de que nós vamos utilizar aquilo para bem e para o reino do Senhor. Que às vezes nós pedimos algo para cobrir uma dor, para cobrir uma crença, ou uma rejeição, ou algo da nossa infância que ficou nos faltando e hoje a gente quer suprir. Então nós andamos guiados por essa dor. E quando nós andamos guiados pela dor, nós não geramos resultado, nós geramos caos. Todas as vezes que nós pensamos em empreender algo, vai dar errado porque nós estamos embasados no princípio da dor e do bloqueio. Ou às vezes até de pecados, porque nem tudo é pecado, mas também nem tudo é bloqueio. Então, o que a gente pode fazer? Conhecer a nossa mente. Então, quando nós conhecemos como nós funcionamos e nós embasamos isso na mente de Deus, então nós passamos a entender que a nossa mente ela funciona baseado na mente de Deus. E nós temos duas fontes principais na nossa mente, mente consciente e subconsciente. A nossa mente consciente, ela acessa o que é físico, é o nosso córtex pré-frontal, é o nosso cérebro. E a nossa mente subconsciente é coração. Então, no nosso coração é gravado desde do intrauterino até o dia de hoje, em todas as nossas vivências e experiências e tudo que nós passamos e vivenciamos. E o que acontece? Se nós tivermos muitas informações negativas e não ressignificamos, não levamos ao pé da cruz, pedimos perdão, colocamos diante de Deus, perdoamos as pessoas, nós vamos andar dirigido por crenças. Então, quando nós pedimos algo para Deus baseado na crença, é uma fé negativa. Porque às vezes a gente pensa que fé é só acreditar no impossível, sim, acreditar no impossível. Mas se você não tiver fé para acreditar no impossível, o contrário vai acontecer com você de qualquer coisa, ou comigo, ou quem quer que seja. Eu estou falando mais sobre mim, porque eu passei por esse processo de não acreditar. Porque assim, eu acreditava em Deus totalmente, no entanto, como eu não acreditava em mim, então eu não tinha essa consciência, eu baseava as minhas crenças e dores, e eu arremetia isso a Deus, que é Pai. E quem teve problema com o pai na infância vai ter problema com quem? Com Deus Pai. Por isso que nós devemos cuidar da infância das nossas crianças, porque toda criança precisa de um pai. E uma criança que ela cresce fortalecida com o pai e com mãe, ela vai ser uma criança forte e confiante no futuro. Mas nem todos tiveram um lar funcional. A maioria de nós tivemos experiências em lares disfuncionais e carregamos essas experiências. Então, como a gente vai conseguir o combustível da fé? A fé é um combustível. Como que a gente vai conseguir? Nós vamos precisar... A gente pode ver um exemplo em Davi. Quando Davi venceu aquele gigante, aquele pessoal que estava lá era um pessoal já renomado, numa hierarquia, soldados, espadaúdos, bem treinados. Treinados no campo físico, mas no espiritual eram... Aquele gigante todos os dias saía ali e massacrava aquele povo. Vem, qual de vocês que vão me afrontar? E assim, ele chamando e aquele povo estava amedrontado, porque nós nos amedrontamos por palavras. Alguém com a palavra pode nos derrubar, alguém com a palavra pode nos levantar. Então aquele gigante estava massacrando aquele povo. Mas Davi já tinha tido 2 experiências com Deus que fazia ele ser fortalecido e embasado numa fé, já era um combustível para ele vencer.
Ele já tinha vencido o urso e o leão. Eram 2 problemas menores, mas que davam embasamento. Quando a mente dele puxava na lembrança se ele poderia vencer, ele já tinha 2 obstáculos que ele tinha vencido. Então ele sabia que ele poderia vencer também aquele gigante. E quando ele pega aquela pedra e atira na testa do gigante, ele mata a mente do gigante. Não só derruba o gigante, quando ele destrói a mente, quem é esse incircunciso para falar do povo de Deus, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi era pequeno, mas ele tinha o combustível da fé e ele acreditava. E a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então Davi, ele era estribado na Torá, ele estudava a palavra. Mas você sabe por que ele estudou tanta palavra? Porque ele foi rejeitado, ele foi esquecido, ele foi humilhado e ele era renegado naquela casa. E ele cuidava das ovelhinhas, daquelas que ninguém queria cuidar no fundo das casas, porque o gado bom ficava na frente e alguém de boa aparência estava ali. E Davi era aquele rejeitado que nem podia comer o queijo da casa. Ou seja, Davi teve até alimentação negada para ele. Mas nesse período ele se fortaleceu estudando a palavra do Senhor. E quando chega um grande desafio, Davi já tinha o combustível certo para vencer aquela batalha. Então ele foi, depois que ele mata aquele gigante com a pedrada, ele ainda pega a espada e corta o pescoço para dizer: essa mente maligna nunca mais tocará no exército de Deus. Então morre naquele momento aquela mentalidade daquele gigante e nasce ali um novo tempo e uma nova mentalidade. Mas Davi foi propriamente dito, ele já saiu dali sendo um rei? Não, agora ali começa lutas piores. Ali começa maiores perseguições na vida dele e ele agora precisa fugir do rei. Antes ele fugia dos pais, das humilhações, dos irmãos e nem podia comer na mesa. E hoje ele passa a ter que fugir de um rei. Mas à medida que ele vai se graduando, buscando a palavra e vencendo, a mente dele, a mente subconsciente dele tem essa mensagem. E a mente subconsciente na Bíblia é o coração. Porque na Bíblia Deus só pediu uma coisa para a gente, né? Filho meu, dai-me o teu coração. É o que vai chegar na eternidade, gente, é o nosso coração. Que o nosso corpo físico vai para o pó. E a nossa alma é que vai prestar conta com Deus. Mas aquele que já está em Cristo, nova criatura e as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós já deixamos a mentalidade desse mundo, nós já deixamos tudo isso para trás e hoje nós acessamos uma nova mente, a mente de Cristo. No entanto, eu sou crente, jejuo e eu oro, eu faço várias coisas e ainda não consigo alcançar meu objetivo. Aí eu explico por quê. Por que a gente ainda não tem o objetivo de alcançar isso? Porque às vezes nós não estudamos a palavra da forma correta, às vezes nós não sabemos como funciona a mente de Deus, às vezes nós não sabemos como funciona a nossa mente, e nós temos que unir o autoconhecimento com o conhecimento do alto. O conhecimento do alto vem primeiro, mas o autoconhecimento, a Bíblia já pede para a gente nos conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente está sempre ali baseando para a gente ter um equilíbrio em tudo que vai fazer. Mas como que nós podemos alcançar um nível de fé inabalável? Nós temos 12 áreas na vida e não é tão simples assim alcançar a fé, porque nós precisamos pelo menos de um tripé para a gente ter uma fé já equilibrada. Espiritual, emocional e campo físico, que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas emoções, para quê? Para a gente não dar resposta na emoção. Inclusive na Bíblia, nos treinamentos de autoconhecimento, o combustível é a emoção que cria a realidade. É verdade, é a emoção mesmo. Mas na Bíblia o Senhor não mandou a gente andar nem por sentimento, nem pelo que nós vemos, mas é pelo que cremos. E nós cremos na palavra. Às vezes eu não estou sentindo vontade de orar, às vezes eu não estou sentindo vontade de jejuar, mas eu sei que eu não preciso esperar ter uma vontade. Isso é uma necessidade que eu preciso ter para eu ter uma vida alinhada com o Senhor. E nós vamos pautando as nossas vidas, nos propósitos, nos nossos projetos. No final de ano, nós fazemos o nosso projeto de vida.
e colocamos, a gente fica feliz naquele momento, né? E glória a Deus, e esse ano sai o meu projeto. Quando chega ali para fevereiro, a gente já está definhando. Por quê? Porque nós não conseguimos o combustível da fé. E o combustível da fé é acreditar no invisível. Mas vamos lá, gente, se eu não vi, como eu vou acreditar? E quem disse que alguém da Bíblia viu para crer? Por exemplo, quando Deus chama Abraão para ser pai de uma grande nação de multidões, e pela fé de Abraão estamos aqui hoje, o Senhor chama ele e fala: Abraão, sai da sua parentela, vai para uma terra de onde eu te mandei, e de lá e farei você pai de uma grande nação. Aí, o que Deus faz com Abraão? O nosso cérebro não processa o desconhecido. Por isso que às vezes nós incorremos em repetir passado e passado e passado. Como o cérebro não reconhece o desconhecido, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oeste e para o leste. Mostrou os 4 pontos cardeais para ele. E aí Deus pega algo que Abraão conhecia e falou assim para Abraão: assim será a sua descendência como a areia do mar. Ele estava no deserto, se tinha uma coisa que ele conhecia era areia. Desculpa, irmão. Aí o que acontece? Abraão, então na mente dele já veio: serão gerações e gerações e muita gente. E ele passa agora a crer naquela palavra. Abraão levou quanto tempo mais para começar a gerar o filho Isaque? Levou ainda mais uma temporada, gente, acho que foram uns 25 anos. Mas 25 anos crendo, perseverando e mantendo a fé também. Nós precisamos crer e perseverar naquilo que nós projetamos. Porque assim, se também Jesus, quando ele veio na terra, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então nós já temos vida eterna, nós já entregamos nossa vida para Cristo. Qualquer um de nós que morrer hoje, já estamos com Ele. E está tudo certo. Mas Ele também morreu para a gente nos dar uma vida abundante. Então eu acho que seria, se a gente chegar no céu sem ter feito uma trajetória e deixar um legado para Deus nessa terra, ia ser muito triste se a gente conseguisse salvar só nós mesmos. Mas o Senhor nos colocou um projeto, o projeto dele, a qual ele confiou o maior projeto na mão de uma mulher. Maria carregou a salvação no ventre. E hoje nós mulheres também carregamos uma palavra de vida, uma palavra de encorajamento, uma palavra que eleva as pessoas. Quando nós vemos algum irmão lutando com um projeto que não deu certo, o que a gente pergunta para ele? Hein, o que você precisa? Eu posso te ajudar de alguma maneira? Se ele te pedir ajuda, ajuda ele a ter clareza mental, ajuda ele a ter mais clareza como ele faz para chegar lá. Em 2015 eu recebi uma palavra de Deus, e que o Senhor falou para mim, Isaías 53, assim: e porei na tua boca uma palavra erudita, para que saiba falar ao meu tempo a boa palavra ao que está cansado. Aí eu fui no pastor e falei: pastor, Deus erra? Ele falou: não. Eu falei: eu acho que ele errou dessa vez, porque eu não sei falar nem português correto, e eu sou uma encrenqueira, e assim, eu sou estressada, e assim, eu ia dando... Na época, eu ia dando característica do eu sou para mim, e o eu sou é a identidade de Deus em nós. Então, mas com isso, o que ele me explicou? Ele falou: Iraci, quando Deus te dá uma palavra, Ele te dá uma direção, um marco, para você se fixar nisso. Porque se Ele não te der essa palavra, você não sabe como você pode chegar lá. Mas agora com essa palavra, o que você vai fazer? Eu falei: não sei. Aí ele falou: essa palavra está mandando você estudar a Bíblia, você estudar mais e mais, conhecer a Deus, conhecer a você mesma, e você se treinar para você levar uma palavra de cura e libertação para as pessoas, para as mulheres, para famílias, para as casas. Eu falei: mas nossa, nem minha família ainda está tudo certo, eu sou uma encrenqueira dentro daquela casa. Aí ele falou assim, aí ele me explicou como seria. Aquela palavra que ele me deu trouxe luz à minha mente, que a partir daquele momento eu comecei a estudar a Bíblia. Eu não estudava, eu comecei a estudar livros que falam da Bíblia e a psique. Eu comecei a estudar muito mais desenvolvimento pessoal, entender como eu funcionava, como funciona a mente humana. Para quê? Para eu entender a palavra de Deus, entender a mente de Deus, e entender como eu funciono, para que o Espírito Santo possa me dominar. Porque quando a gente não entende essas coisas, a gente primeiro vai pelas emoções e faz, quebra o pau e fala um monte de coisa, depois se arrepende.
Mas aí você já liberou o verbo vivo. Sempre o que sai da nossa boca abre dimensões, 4 dimensões simultâneas, porque nós gravitamos simultaneamente em 4 dimensões: espiritual, mental, emocional e física. Só que nós só vemos a física. Então, o meu traço de caráter também é daquele que eu era Tomé, só vendo para crer. Não creio, não acredito. Então, tipo assim, eu não acreditava nem em mim mesma, porque os meus sentimentos e emoções, que são a parte material e que eu não vejo, mas eu sinto, estava dentro de mim e me guiando nessas crenças. Então, foi quando eu comecei a buscar a Deus, buscar conhecimento e entendimento, e lá em Provérbios já está escrito, né? Busca conhecimento, entendimento e sabedoria eu derramarei sobre ti. E olha o que Deus fala: o meu povo padece por falta de conhecimento. O que é o conhecimento? É conhecer a palavra de Deus. E a gente vai ver que na Bíblia, todas as pessoas que estiveram aqui, Deus deixou 2 exemplos: de alguém que se deu bem e de alguém que se deu mal. De alguém que ele falou e a pessoa não ouviu a voz dele, de alguém que falou e essa pessoa cumpriu a voz dele. A gente erra. Mas a gente acerta muito mais. E quando a gente está em Cristo, a gente acerta muito, muito, muito mais. E a gente vai se aprimorando, se aperfeiçoando e melhorando. Então, o que é a fé? Acreditar no invisível, acreditar no impossível. E você imagina só, Deus criou, como o pastor pregou no domingo, Deus criou o mundo com 10 dizeres. São a árvore da vida. Então, nesses 10 dizeres, que é uma dracma completa, o que acontece? Tudo que Deus falou reverberou. E quando nós falamos tanto para bem quanto para mal, vai brotar, o fruto vai nascer. Primeiro nós pensamos, quando desce para o nosso sentimento é coração. Aqui no coração nós magnetizamos e sai a construção. Quando chegou no coração, você começa a pensar e sentir, você vai agir naquela direção. Mas às vezes só porque... Quando é negativo, a gente faz isso assim, em tempo recorde, tá? Vou lá quebrar o pau, vai ver comigo agora e vai lá e faz o escarcéu e depois volta derrotado e envergonhado. E o servo de Deus não faz isso. Graças a Deus, eu não faço isso há muito tempo, irmão. Aleluia. Mas aí, para me construir uma vida e um legado de valor, para me construir a minha família, a minha casa, Deus quer que nós sejamos prósperos. Deus não tem nada contra dinheiro. O jovem rico só teve um coração provado. Naquele mesmo momento que Jesus chega ali com aquele jovem rico e fala para mim, ele chega dando uma de bom para cima de Jesus: ei, mestre, tenho feito tudo isso, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Aí segue, guarda os mandamentos. Eu já tenho guardado, então doa tudo que você tem aos pobres e siga-me. Aquele homem, ele era o próprio pobre, porque o coração dele estava agarrado nas riquezas. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Porque aquele jovem rico, no mínimo, ele devia ser herdeiro, porque se ele tivesse construído aquele legado de riqueza, ele entregaria, porque a mente dele reconstruiria tudo novamente, ainda teria o bem maior que é Cristo. E ao mesmo tempo que aquele jovem rico vai embora e o nome dele nem ficou citado para nós, Deus vai numa casa, vai num local com um cara riquíssimo chamado Zaqueu, e ele entra naquela casa e ceia com ele. Deus tem alguma coisa contra a riqueza? Não. Mas certas igrejas nos pregaram, algumas igrejas, mais ou menos a igreja católica, ela pregou muito a miserabilidade, para que nós temos que ser pobre e miserável para alcançar a salvação. Não, o sangue de Cristo pagou pela nossa salvação, não tem outro preço. Nós temos que prosperar para que nós podemos construir uma vida de valor. E como que nós prosperamos? Em Cristo. Porque o povo do mundão lá também está prosperando, gente. Eu vejo gente prosperando, que um dia eu falei: Deus, esse povo profana seu nome. O Deus falou: não tem nada a ver com isso. Ele cumpre certos princípios que você que é crente não cumpre. E vai prosperar, só não vai ver minha face. Ele falou: talvez você não prospere, mas você vai ver minha face. Então assim, não tem a ver com riqueza ser ou não ser. A riqueza, ela é de Deus. Inclusive, Deus poderia ser contra a riqueza se ele é dono do ouro e da prata?
Jamais, né? Ele quer que nós geramos riqueza, que nós ficamos bem em todas as áreas. Ele quer que essa igreja prospere. E eu sei que dessa igreja aqui vai sair missionários, muitos profetas. O pastor Gilson, que vai ser um treinador de pastores, treinador de líderes nessa cidade, onde vai sair pessoas para ganhar almas para Cristo, com as pregações que vai levar entendimento, discernimento, a sabedoria o Senhor vai derramar. Que é isso que nós precisamos todos os dias. E a nossa boca, o Senhor falou, abre a boca e profetiza. Nós temos que profetizar. Então, e às vezes nós ficamos presos porque nós utilizamos muito a fé para a gente construir o nosso legado. Então nós aqui, inclusive para nós que servimos a Deus, a fé legítima e você prosperar na presença de Deus é a coisa mais congruente que existe, que seria até incongruente a gente, sou filho de Deus, sou isso e sou um pobre miserável. Jamais. Nós somos filhos do Altíssimo, nós somos um povo comprado, selado, da boca de Deus nunca são uma palavra negativa a nosso respeito, da boca do Senhor, vós sois nação eleita, povo zeloso, povo de boas obras, varão, nós mulheres somos matriarcas nesse lugar. Mas por que a gente não acredita? Por causa das nossas crenças, dores e bloqueios e pecados também, que faz separação. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus e pedimos perdão, e pedimos para Deus iluminar nossa mente, o Senhor vai alinhar nossa vida no propósito que Ele tem feito para nós. Tem duas versões nossas. Uma versão mundana que o Senhor já foi afogada nas águas, já morreu. E a versão divina, que agora renasce o nosso espírito para Cristo. E nessa versão nós precisamos dar o nosso melhor, nós precisamos prosperar, crescer, fluir em todas as áreas da nossa vida, principalmente na família. Porque em primeiro lugar nós temos que prosperar dentro da nossa casa. E depois nós prosperamos lá fora. Mas o combustível que nos falta é a fé. Ou seja, para ter fé nós precisamos confessar os nossos pecados, deixar aquilo para trás, porque é um fardo, é um peso que a gente carrega, são os amalequitas da Bíblia, que toda vez que o povo de Deus ia subir para adorar o Senhor, os amalequitas vinham contra eles e venciam. Amalequita significa dúvida, que às vezes nós pensamos, eu quero fazer tal coisa, eu quero ofertar tal coisa na casa de Deus e comprar isso aqui, e a gente faz ali o nosso projeto, aí depois vem a dúvida, mas será que você consegue? Será que você não consegue? Não, você é fraco. Aí quando você vai buscar, mas quem falou que você é fraco? Se nós andamos pelo que Deus falou sobre nós e não pelo que o mundo falou, porque o mundo não nos valoriza, nunca vai nos valorizar, ele é contra nós, porque ele não pagou nada pelas nossas vidas. Mas o Senhor que nos comprou por alto preço, Ele nos valoriza, Ele nos capacita, Ele nos dá todas as ferramentas que nós precisamos ter para fluir e crescer na presença dEle. Então, a partir de hoje, quando você tiver um objetivo para cumprir e você precisar de fé, você pensa, o pastor Gilson vai poder te orientar muito bem nessa área, mas você começa a se analisar. Por que eu acho que eu não consigo? E a gente também tem que tratar os objetivos gradativos. Primeiro Davi vence o leão e o urso, depois ele vence o gigante, e depois daquilo ele vira treinador na caverna de Adulão. Ainda foi treinar homens. Quem ele treinou? As piores pessoas, a escória da sociedade, que virou os valentes de Davi. Então, às vezes nós também achamos que nós não somos nada, mas o Senhor nos capacita e nos treina, o Senhor prepara pessoas para nos dar oportunidade, Deus vai abrir portas aonde não existe, porque Ele é o Deus do impossível. E o Senhor, Ele não precisa de espaço-tempo. O tempo linear é só para nós que estamos vivendo essa vida, mas o passado já passou, não existe mais, o futuro ainda nem chegou. Então nós temos o tempo presente para construir esse legado de fé na presença do Senhor, acreditando que Ele está conosco, acreditando que Ele nos impulsiona a fluir e a crescer. E todos os dias que nós possamos buscar a presença de Deus, entendendo, Senhor, capacita-me mais com fé. Mas também não adianta, eu posso pedir fé para Deus, se eu não estudar, daí a minha mente não conhece o conteúdo. Se a minha mente não sabe nada sobre aquele conteúdo, quem vai me revelar? O Espírito Santo? Não vai. O Espírito Santo, ele vai abrir a nossa mente da clareza e vai mostrar aquilo que está na profundidade. Mas a gente tem que estudar o conteúdo, a gente precisa estudar a palavra, nós precisamos entender mais sobre nós mesmos, nós precisamos entender por que eu faço o que eu faço.
Porque eu sinto o que eu sinto, porque às vezes, olha Paulo falando, as coisas que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero é o que eu faço. É porque era a luta do espírito contra a carne, é o nosso ego, que é a nossa parte material, lutando contra a nossa alma, que é a parte espiritual, e essa vai viver eternamente com Deus. E lembrando que quando nós chegar na glória, o Senhor nos dará um corpo glorioso, gente, para nós que já envelhecemos, vamos ficar todas novinhas. Diz que a alma tem 20 anos de idade, assim diz os rabinos. Essa parte eu já não sei se é verídica. Mas significa que nós novamente seremos restaurados e teremos uma vida incrível, face a face com o Rei Eterno. Mas quando nós paramos para pensar, a gente nunca viu Jesus, mas nós acreditamos nele, não acreditamos? O nosso coração não arde de alegria quando a gente ajoelha no nosso quarto e fala: Senhor, eu vim aqui despejar as minhas dúvidas na Tua presença para que o Senhor venha clarear minha mente. Fala comigo, Deus. E você sente seu coração cheio da presença do Senhor. Então, e a palavra já diz, feliz é aqueles que não viram, mas creiam no Senhor. Então, pela fé, nós cremos que Jesus veio nos resgatar. Pela fé, nós sabemos que nós já andamos com Ele. Pela fé, nós sabemos que Ele mora dentro de nós e nós moramos nele. Pela fé, nós acreditamos nisso tudo. Se pela fé nós acreditamos tanto na nossa parte espiritual, pela fé nós podemos também acreditar na nossa parte material. Que pela fé o Senhor vai lotar essa casa de pessoas voltadas com o coração para Ele. Pela fé o Senhor vai lotar a tua vida, pastor Gilson, para ser um treinador de líderes nessa cidade, de homens, os meus filhos, eu já deixo à sua disposição. E pela fé, a pastora vai ser uma mulher que vai treinar outras mulheres para ser mulheres capacitadas, para ser matriarcas neste lugar. E essa igreja será um marco de salvação, de bênção, de crescimento em todas as áreas. E há de prosperar em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque nós glorificamos o nome do Senhor quando nós prosperamos, irmãos. Gente, quando nós não prosperamos, o Senhor não leva como pecado, mas nós não atingimos o potencial que o Senhor acreditou em nós. Todo dia, se nós acordamos, o Senhor acredita, Ele ainda posta mais uma ficha em nós. Quantas vezes a gente acorda de manhã? O nosso primeiro pensamento da manhã tem que ser: Senhor, muito obrigado, é gratidão. Nós temos que ser gratos, porque na palavra de Deus vai falar que quando a gente não é grato, quando a gente é ingrato, os nossos olhos são voltados para a escassez. Aí a gente só enxerga o que a gente não tem. Quando nós somos gratos, nós acordamos: Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela família, pela minha casa, pela cama, por tudo que eu tenho. Senhor, obrigada pelo meu quintal, obrigada pela minha louça que eu estou lavando, obrigada pela roupa que eu estou lavando. Então nós devemos agradecer a Deus, porque só limpa uma casa muito grande quem tem uma. Então só lava muita roupa quem tem muita roupa. Então às vezes a gente fica sendo ingrato e isso mina o nosso campo da fé. E nós precisamos todo dia potencializar a nossa fé e nos trazer uma mentalidade de vencedores. Porque, para você ter uma ideia, todos os heróis da Bíblia, eles também, quando Deus chega neles e chama, eles por não conhecer o caráter de Deus intimamente, eles se baseavam no que eles eram. Moisés: não sei falar, não vou. Um dos maiores comunicadores que já houve na face da terra, que foi Moisés, e um grande líder. Gideão falou que: não, Senhor, o Senhor errou de casa, eu sou o menor da minha tribo e o rejeitado e renegado, não é para mim. Ainda fez teste com Deus 3 vezes. Então, por quê? Porque eles estavam se vendo com a autoimagem daquilo que o mundo tinha falado sobre eles. Mas aí Deus olha para Gideão e fala: homem muito valoroso. Você vê Deus reprogramando a mente dele naquele momento. E quando ele ouve disso de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, aquela palavra que vem do alto, ela tem poder de ressignificar vários xingamentos, várias dores e dúvidas que nos colocaram. De pessoas que falaram: você é incapaz, você vai onde? Você é feia, minha filha, você não vai conseguir nada na vida não. Eu só falo: está repreendido em nome de Jesus, eu tomo posse da palavra da fé. Porque é a fé que nos move, a fé faz mover montanhas, a fé move o trono de Deus. E nós, quando nós devemos chegar diante de Deus, não é contando a nossa história da vítima, a vítima sofredora, não. Nós temos que chegar: Senhor, em teu nome eu fui salva, livre,
sarada e curada, mas no momento eu estou passando por um momento de confusão mental em tal área, eu não estou entendendo tal coisa, Senhor. Espírito Santo, abre, coloca luz na minha mente para que eu possa ter entendimento com profundidade desse assunto e eu possa, Senhor, replicar esse assunto na minha vida e na vida dos meus e na vida das pessoas que estão ao meu lado. E o Senhor vai fazer isso com você, porque o nosso maior reprogramador mental é o Espírito Santo. Só que nós entulhamos o Espírito Santo o tempo todo, com preocupação, com boleto, com isso, e com confusão, e com alguém que falou, e com dor. Quando nós deixamos essas coisas para trás, nós passamos a ter uma comunicação limpa e clara com Ele. Outro dia eu me peguei contando o caso e rindo com o Espírito Santo. E eu estava gargalhando. Aí quando eu vi que eu estava sozinha, assim, calma. Mas aí foi no momento que eu vi que inconscientemente eu já tenho essa ligação com o Espírito. E toda vez que vem um problema de trabalho, ou de amizade, ou de casa, ou de família, eu falo, já está resolvido em nome de Jesus. A inteligência divina que habita em mim sabe como solucionar. Senhor, mostra para mim a solução e já sigo o meu caminho, não duvidando. Então a gente pede e entrega, porque Ele tudo pode, Ele tudo faz. Meus irmãos, eu espero que essa palavra possa ter esclarecido de alguma forma, em alguma área das nossas vidas, nos traga luz na nossa consciência e entender que nós criamos e geramos a nossa realidade a partir da consciência de fé e não a partir da consciência de dúvida. Quando a gente vai gerar uma realidade, a gente se analisa. Eu posso, eu consigo? Tá. Não, no momento não, mas então qual é a ferramenta, qual é o combustível que eu preciso para alcançar esse objetivo? E vai buscar. Normalmente vai ser estudando a palavra e estudando sobre outras coisas mais. A palavra de Deus, ela explica tudo. A palavra de Deus não precisa de neurociência, neurolinguística, física quântica, ela não precisa de nada, porque ela que fez tudo isso. E tudo esses estudos científicos foram tirados da palavra. Então, eu estudo no instituto em que nós utilizamos um livro de psicologia e um livro de filosofia e a Bíblia. Então, estuda, tudo é a Bíblia. Por quê? Quando nós estudamos 3 conteúdos juntos, simultâneos, assim que a gente dorme, a nossa mente começa a remoer aquele conteúdo e voltar. E ele vai fazer conexões neuronais para nos trazer ideia. De repente, você está andando lá, estudando um negócio, vem, não lembrei, é tal coisa. Você vê que chega luz na sua mente através do conhecimento da palavra de Deus. E essa palavra, se está escrita aqui, já aconteceu, não é que vai acontecer. Já aconteceu. Só que por que nós ainda não acessamos? Porque não cremos. Porque quando a gente crê, a realidade é essa. É a velocidade da luz. Não há por que temer. Você acha que quando Deus abriu aquele mar no meio do deserto, deu prazo de fazer jejum, consagração, oração e jejum de 21 dias? Não. Na hora, Moisés fala para o povo que marchem. Era tipo, caminha, a sua jornada está aí na sua frente. Não fique estagnado. Então, na Bíblia, todos os exemplos, quando você vai ver, ali é Deus reprogramando a mente daquele povo para andar numa consciência de que eles são o povo de Deus. Então, um dia nós fomos tirados do Egito e fomos levados para um deserto. Aquele povo teve 40 anos de deserto, um ciclo completo. Por quê? Duvidaram do Senhor. Irmãos, e eu espero verdadeiramente que o Senhor aplica essa palavra nos nossos corações. Hoje à noite, quando nós formos dormir, o Senhor vai fazer essa palavra ir lá na mente de cada pessoa, naquele teu projeto, aquilo que você está precisando, aquilo que você projetou e ainda não conseguiu, aquilo que você ainda está com medo talvez de não alcançar. O Espírito Santo vai trazer luz sobre a sua vida e vai trazer um entendimento, um discernimento. A sabedoria dele estará conosco e nós vamos ter um novo entendimento da palavra do Senhor, para nós crescer em fé e graça e sabedoria na presença do Senhor. Eu agradeço os irmãos pela oportunidade, muito obrigada por mais esse momento com vocês, e com fé em Deus, eu ainda vou me tornar uma grande pregadora da palavra do Senhor. E eu nunca vou me esquecer de você e de você, meus irmãos, e de você, tiozinho. Irmãos, muito obrigada por esse momento, que a paz do Senhor esteja sobre todos nós nessa noite, amém?